Fala galera, vamos discutir mais uma questão hoje, uma questão agora que caiu na Federal do Paraná nesse ano também, uma questão agora de uma prova mais difícil, uma prova que foi para R3 de medicina intensiva. Mas é uma questão de insuficiência cardíaca, questão muito boa, questão muito bem feita, que inclusive pode cair na prova do TEC questões desse estilo. Então vamos lá, então uma questão sobre tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, é um grande mundo, né? Então a gente precisa saber como é que faz o ajuste das drogas no tratamento de um paciente com IC com fração de ejeção reduzida, prerrogativa do cardiologista. Então vamos lá. Ele quer que você assinale a alternativa correta. Então você vê a palavra lá correta, marca que ele quer correta, marca que ele quer correta, que você já fica bem atento, porque às vezes ele pede correta, às vezes ele pede incorreta, só para você não cair nesse tipo de armadilha nas questões de concurso, tá bom? A. O uso do sacubitril/valsartana em doses crescentes está indicado na pressão sistólica abaixo de 100 e intolerantes a diuréticos de álcool. Olha só, tem duas armadilhas nessa questão, nessa alternativa, tá? Primeiramente, o uso do sacubitril/valsartana está recomendado nos pacientes que têm uma pressão mais alta, idealmente acima de 90 ou acima de 100 de sistólica. Como é uma droga muito potente, uma droga que reduz muito a pressão arterial, se tiver uma pressão logo de cara muito baixa, você não vai conseguir utilizar essa droga. E não é intolerante ao diurético de alça, é intolerante ao IECA ou paciente que persiste sintomático apesar do uso do IECA, tá bom? Então, ele tentou misturar alguns conceitos nessa alternativa para ver se você caía nela, mas realmente, sacubitril/valsartana é naquele paciente que persiste sintomático apesar do uso otimizado de IECA ou BRA, tá bom? É isso que a recomendação atual diz. As recomendações americanas, a gente vai discutir mais à frente ainda, as recomendações americanas já advogam que você tem que começar logo de cara. Eu não concordo, não vou entrar nesse mérito agora. B. Os bloqueadores de receptor de angiotensina isolados pode ser uma alternativa aos inibidores da ECA, devido à piora da função renal e hipercalemia. Aí não, né? Tanto o bloqueador de receptor de angiotensina como os inibidores da ECA podem piorar a função renal e podem provocar hipercalemia. Os dois atuam do ponto de vista de mecanismo, né? Eles vão ter esse mesmo efeito colateral. O efeito colateral é similar em ambas as drogas. Então não faz sentido você trocar o IECA pelo BRA por esse objetivo. Você tem que trocar o IECA pelo BRA em situações especialmente por tosse, né? Que são os efeitos relacionados ao efeito da bradicinina. Então, se o paciente começa a desenvolver tosse, aí sim você tem que trocar. Ou o paciente que desenvolve o angioedema. O angioedema também acontece no paciente com BRA, mas a incidência é muito mais baixa. O angioedema é muito raro, né? Mas ainda assim é mais frequente nos pacientes que usam IECA. Então a alternativa B também está incorreta. Então vou marcar incorreta aqui. C. Os inibidores da ECA geram um aumento dos receptores já AC2 usados pela SARS-CoV-2, olha só, caindo já nas questões de residência desse ano, né? Coronavírus, tá vendo? Conhecimento a respeito da fisiopatologia do coronavírus, aos receptores da ECA, eles estão cobrando na prova de residência o seu conhecimento, então tem que saber. Sendo importante sua troca por outras estratégias terapêuticas no período da pandemia Covid-19. Isso aqui tá falso, né? Isso aqui é uma grande dúvida que nós tínhamos, né? Saiu recentemente, já foi apresentado no Congresso do ESC, o estudo Brace Corona, né? Já demonstrou pra gente que os resultados do Brace Corona não precisava suspender, né? Nem o BRA, nem o IECA, né? Em pacientes internados por Covid. Meu hospital participou desse estudo, saiu agora o artigo na JAMA, né? Um artigo, para quem quiser conferir lá, tá lá o artigo na JAMA. Então, um estudo randomizado que randomizou pacientes para suspensão de IECA/BRA, outros pacientes mantiveram o uso do IECA/BRA quando internavam por conta de internação por Covid-19. Então, não existe essa recomendação de suspender, tem que manter o uso dessas drogas em pacientes que utilizam esses medicamentos internos por Covid-19, tá bom? Então, essa recomendação ela está falsa. Alternativa D. A combinação de hidralazina com nitrato é uma alternativa para o paciente intolerante às estratégias de bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona e com PA sistólica acima de 100. Aqui está perfeito. É isso que a gente faz no SUSão e é isso que a gente aprendeu com o uso da hidralazina com nitrato. Para quem é hidralazina com nitrato? É o paciente que é negro, aquele paciente que não pode utilizar IECA de cara e aquele paciente que persiste com hipertensão mesmo com dose de IECA otimizada. É aquele paciente que no privado
as pessoas tendem a trocar pelo sacubitril valsartana. No SUS, a gente acrescenta hidralazina com nitrato. Então, hidralazina com nitrato, que é um grande grupo, negros, né? Porque, lembrando que os negros eles tendem a ser hiporreninêmicos, não significa que você vai começar de cara com hidralazina com nitrato, você vai fazer IECA em negro também, tá? Mas essa alternativa D, ela fala sobre intolerância. Então, no paciente que não pode utilizar IECA, também você vai utilizar hidralazina com nitrato. E naquele paciente que persiste hipertenso, paciente que tem uma pressão arterial elevada, você chegou na dose teto de IECA ou de BRA e o paciente continua hipertenso. A próxima droga a acrescentar vai ser a hidralazina com nitrato. Então essa aqui está perfeita, ainda mais que ele pontua a questão da pressão sistólica acima de 100. Então essa pressão ela vai permitir a introdução de uma nova droga. Então está perfeita, a alternativa D parece ser a resposta. E os beta-bloqueadores são indicados precocemente em doses crescentes até atingir a dose ideal em poucos dias no paciente com ascite e edema periférico persistente. Aí não, aí que mata, né? O que eu mostrei para vocês? Inclusive, mostrei uma figurinha recentemente para vocês. Se você perdeu, vai lá na página, dá uma olhada. Qual é o paciente que deve receber IECA, né? Aquela grande dúvida. Eu começo pelo IECA, começo pelo beta, né? Geralmente, no paciente que está congesto, eu começo pelo IECA. No paciente que está seco, eu começo pelo beta. Então, bota isso na cabeça que você vai conseguir otimizar melhor o tratamento. No paciente internado é mais fácil, a gente consegue começar, às vezes, os dois ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, no paciente que tem muito edema, o paciente que ainda tem congestão, a congestão não está resolvida, não é recomendado você começar logo de cara o beta-bloqueador. Porque assim que você começa o beta-bloqueador, o que acontece? Existe um efeito inotrópico negativo inicial, o paciente piora. Então, se o paciente não estiver em fase de resolução do edema e resolução da congestão, o paciente ele pode dar uma piorada logo no início e não vai dar muito certo, você vai acabar suspendendo o beta e não vai trazer benefício para o seu paciente. Então, no paciente que está congesto, prefiro o uso inicial de IECA. No paciente seco, beta-bloqueador. Geralmente começa o beta no paciente com a congestão já resolvida ou naquela fase final de resolução. Então, esse paciente com ascite e edema periférico persistente não é o momento correto de você iniciar com o inibidor da ECA, com o beta-bloqueador. Começa o inibidor da ECA, otimiza o diurético, dá uma secada no doente, o doente melhorou do ponto de vista de dispneia, pressão melhorou, aí você começa o beta nesse paciente. Tá bom? É assim que a gente otimiza a dose dos medicamentos. Então, com isso, a resposta a essa questão é realmente a alternativa D. Tranquilo? Espero que tenham gostado desse modelo. Deixa um feedback pra gente se vocês estão gostando desse modelo de comentário de questões de prova de residência. Se vocês quiserem que a gente faça mais, comenta aqui embaixo, tá bom? E também divulga, ajuda a divulgar esse modelo de questões que nós estamos querendo fazer diariamente com vocês e dá um feedback pra gente. Tá bom, galera? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.